Irmãos, Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler do início. Os irmãos sabem que eu sou um pouco prolixo, mas que o Senhor me ajude nessa hora para a gente não se estender tanto assim. Os irmãos têm compromisso, né? Saindo daqui. Todos têm que dormir para acordar cedo amanhã, é isso mesmo. Porque se deixar aqui eu vou muito tempo aqui. A partir do verso 1 mesmo, vamos apenas ler esse João, a partir do verso 1, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conhecereis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Somente até aí. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque a sua palavra foi lida e nesse momento a gente ora, e eu oro para que o Senhor encontre os espaços necessários nos corações dos aqui presentes e de todos e todas que aqui estão presentes, e de quem nos acompanha e de quem também ainda vai assistir, porque essa é a sua palavra, Pai. A sua palavra, ela rompe, ela avança, ela toma espaços, ela muda caminhos, ela muda mente, transforma vidas, transforma corações, Pai. Recebe pecadores, perdoa seus pecados e os envia também, Pai. E os envia em missão, Pai, para glorificar o Teu nome. Então, essa é a sua palavra e é em nome do Senhor e por causa da sua palavra que eu oro. Vamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente leu desde o início do capítulo 14, o verso 1, mas eu não queria muito que a gente focasse no que está dito aí logo no versículo 1, não. Por quê? Não porque a gente já sabe do que está dito, e eu creio que a gente já sabe mesmo, né, do que está dito. Jesus está indo para o Pai, está indo preparar lugar para nós, Ele está cuidando dos corações que vão ficar, que já estão entristecidos. A gente vê alguns discípulos aqui até perguntando: mas para onde o Senhor vai? Vem cá, explica para a gente não sabe para onde que o Senhor vai. Como que a gente vai saber pelo menos o caminho? Então Jesus aqui, Ele está cuidando desses corações, dos seus discípulos.
Então Jesus se preocupa com aquilo que a gente está pensando, com aquilo que está nos angustiando. Porque aquilo que está nos angustiando nos tira da missão, nos tira do caminho, nos tira do foco. E aí Jesus faz essa oração ao Pai, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Isso aqui, quando ele fala na casa de meu Pai há muitas moradas, a gente já ouviu essa mensagem pelo nosso pastor Labeno. Então não é que na casa de meu Pai há muitas moradas, não é que lá cada um vai ter a sua casa, não. A ideia aqui, que quando Jesus fala isso, é como se fosse uma grande casa, não sei se eu posso dizer com vários quartos, ou que nessa grande casa haverá várias moradas. Então você e nós, e quem estiver lá, vai ter o seu pedacinho, do jeitinho que Jesus está preparando. Então Jesus está preparando um lugar para você, para mim. E nesse momento que a gente aqui está, a gente está sendo transformado. Nós estamos dia a dia, com o intuito de sermos transformados, para sermos cada dia mais parecidos com a pessoa do Filho, com a pessoa de Jesus Cristo. Porque é desse jeito que Jesus espera e que o Pai espera que a gente chegue lá. Parecido com Jesus. Do jeito de Jesus. Pensando como Jesus pensa. Vendo o outro, vendo o mundo como Jesus vê. Então, nós estamos nesse desafio e nessa missão. Vamos colocar nessa empreitada. E Jesus está lá, preparando lugar. E Ele está aquecendo esses corações que estavam entristecidos, porque para eles era como se fosse um luto, uma despedida, e que eles iriam ficar meio que órfãos. E esse é um dos conteúdos da oração de Jesus, que eles não se sentissem órfãos. Porque a promessa de Jesus em Mateus 28 é que Jesus estaria, Ele estaria presente todos os dias até a consumação dos séculos, com aqueles que estivessem em missão. E aí ele continua aqui: então você vai ter seu lugar, eu vou ter o meu lugar, e que Jesus está preparando, do jeitinho dele. Ninguém está lá falando: eu quero que o meu seja assim, eu quero que o meu tenha um sofá, eu quero que o meu tenha uma poltrona. Não sei como vai ser, mas Jesus está preparando do jeitinho que Ele entende que é melhor para nós. Porque é desse jeito que lá também a gente vai continuar glorificando Ele. Amém? E aí ele continua, no verso 4: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí vem um discípulo e fala: Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como sabemos o caminho? Quer dizer, Jesus estava a todo momento, e olha só como que a mente dos discípulos, ela se fecha para questões de morte, crucificação, porque Jesus a todo momento, durante a caminhada com seus discípulos, a gente vê isso também muito mais evidenciado nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, que a todo momento, quando ele entra numa cidade, quando ele sai dessa cidade, ele diz sempre para seus discípulos que caberia ao Filho do Homem, quando chegasse em Jerusalém, fosse entregue nas mãos dos principais, fosse humilhado, fosse levado em julgamento, fosse chicoteado, morto, e ele sempre termina falando assim: mas eu ressuscitarei no último dia. Sempre eu ressuscitarei no terceiro dia. Sempre quando ele fala: eu vou ser entregue, você nas mãos dos principais, você, vão me bater, eu vou ser crucificado, vou ser morto, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Só que a mente dos discípulos, o coração deles fechou, embotou. O mesmo que aconteceu com aqueles dois que estavam caminhando de Jerusalém para Emaús. Lembram? O coração deles, a angústia deles estava tão fechada que eles não puderam reconhecer o Filho de Deus ali andando com eles. E aí eles dão uma cutucada no outro lá assim, depois que Jesus se revela lá na mesa, na ceia, e fala assim: parece que você não percebeu que o nosso coração estava
aquecido quando ele nos dizia todas aquelas palavras? Porque Jesus veio dizendo o que para eles? Repetindo a Escritura, que eles também já conheciam, que eram discípulos. Então, momentos de angústia faz a gente se fechar para a verdade, faz a gente se fechar para a palavra, faz a gente se fechar para a palavra que Jesus está dizendo para nós, porque ele estava dizendo isso para os discípulos, né? Tomé vem com essa, eu não sei nem para onde o senhor vai, como que eu vou saber o caminho? Aí Jesus vai e responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí Jesus fala que se tivesse me conhecido, então parece que falta ali, Jesus criticando os discípulos, que a mente deles estava fechada, porque parece que eles ainda não tinham conhecido. Que Jesus fala, se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora conheceis e o tendes visto a meu Pai. Desde agora conheceis e o tendes visto. Verso 8, replicou Filipe. Quer dizer, um foi Tomé e agora vem Filipe. Disse-lhe, replicou também Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Quer dizer, Filipe queria ver Deus o Pai, e já estava bom. Não estava bom. Ele está contando uma mentira para ele mesmo, porque dali a alguns dias ele vai se angustiar. Dali a alguns dias ele vai também ser um daqueles que vai abandonar Jesus, no momento da crucificação, quando ele é preso. Não ficou nenhum ali, todos abandonaram Jesus, inclusive aquele que a gente fala que é o mais tempestivo, o mais impetuoso, o mais que aceita desafios, que é Pedro, o mais, né? Mas que depois Jesus se reconcilia com ele, lá na praia, ressuscitado já, comendo peixe. Olha só, um corpo ressuscitado que tem necessidades de comer. Um corpo glorificado, já ressuscitado, e fala assim, tens alguma coisa aí para comer? Tenho fome. Aí tem uns peixes aqui, e eles lá comem seus peixinhos lá, e ele aproveita dessa ocasião, se reconcilia, traz o coração de Pedro e a mente de Pedro para o lugar que eles devem estar, olhando para Jesus, não olhando para as distrações, não pensando que o que ele fez fosse algo imperdoável. Porque para a religião o que Pedro fez foi algo imperdoável. Não é mesmo, meus irmãos e minhas irmãs? Pedro não seria um dos que a gente escolheria. Você vai ser pastor e você vai pregar. Você vai pastorear o meu rebanho. Jesus dando essa designação para Pedro. Então, Filipe faz essa pergunta para ele, né? Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Não basta, isso é mentira. Isso é um auto-engano que ele está contando para si mesmo. Não vai bastar. E aí Jesus responde a ele assim, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quer dizer, em Jesus habita, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses, em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então nós, se quisermos ser satisfeitos em Deus, teremos que nos satisfazer no Filho. Teremos que ter a nossa satisfação em Jesus, porque nele, quem vê Jesus, vê o Pai. Então não temos que procurar nos satisfazer, como Felipe aqui disse, mostra-nos o Pai. Mas vem cá. Quem já viu Jesus, ele tem toda a sua satisfação completa. A satisfação está plena, porque viu Jesus, viu o Pai, viu eles ali, porque eles são um. E aí Jesus continua falando, quem vê a mim, vê o Pai, como tu dizes, mostra-nos o Pai. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Jesus acabara de falar aqui para eles, olha, tudo que vocês viram eu fazendo, que vocês ficaram assustados, apavorados, e aqui no contexto de João começa com ele transformando água em vinho,
e vem ele colocando todos aqueles sinais lá da ocasião quando ele se encontra com a mulher samaritana. Logo em seguida ele faz com que um aleijado de nascença, em João capítulo 5, que está ali esperando a água, fosse movimentada para que ele entrasse nela, naquele poço, e recebesse a sua cura. Quer dizer, um homem que estava escravizado, Jesus vai lá e cura ele. Todas as dinâmicas de cura que acontecem aqui no contexto do Evangelho de João, Jesus agora fala para Filipe e também para os discípulos que também se faziam presentes ali: credes que estou no Pai e o Pai está em mim, credes ao menos por causa das mesmas obras. Jesus acabara de falar para eles: olha, as obras que eu fiz, que vocês falam que fui eu que fiz, foi o Pai que fez. Eu faço as mesmas obras que o Pai faz, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Talvez é um pouco difícil a gente entender essa afirmação de Jesus, que como que uma pessoa habitando um corpo é também outra pessoa, né? Talvez é um pouco assim, a gente talvez não consegue conceber isso muito bem, mas no próprio Evangelho de João, quando ele já começa logo lá no capítulo 1, ele fala que antes ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e veio habitar entre os homens, né? Antes ele era o Verbo estava com Deus. Vamos voltar lá para a gente ler? Parece que a gente está meio assim. Como é que o pastor Labiano fala? Sei lá, entende, né? Parece que a gente está meio assim, sei lá, entende. João 1, verso 1: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. 2, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Somente até aí, amém? Então, olha a desconstrução que Jesus faz para os seus discípulos, nesse sentido de que, ao falar para ele e afirmar para eles que Jesus, ou quando Jesus afirma que ele e o Pai são um só, e que eles deveriam crer, porque o que Jesus estava fazendo era apenas as obras do Pai, Jesus estava repetindo as obras do Pai, e que era para eles crer ao menos por causa das obras. João está fazendo uma desconstrução no que a gente tem como identidade, ou no que os discípulos tinham como identidade e propósito. Porque ele já coloca aqui para nós que Jesus, desde antes, ele já tinha um propósito. Desde antes dele encarnar e habitar entre os homens, ele já tinha um propósito. Ele estava vivendo por causa desse propósito na glória. Tudo que foi feito por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, então, para talvez quebrar uns paradigmas nossos, ele participou também da criação. Porque às vezes a gente escuta por aí algumas afirmações que quem criou tudo foi Deus, e que Deus criou o Filho. Isso é uma heresia antiguíssima. Jesus não foi criado pelo Pai. Jesus e o Pai, a Trindade, eles são um só. E a gente não vai saber separar isso aqui. Talvez lá a gente vai entender como que é essa dinâmica do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas continuando aqui, credes ao menos por causa das mesmas obras. Foi o que Jesus disse para Filipe, e também se fazendo ouvido para os outros discípulos ali. Verso 12, talvez aqui que a gente poderia gastar mais tempo, que essa palavra talvez aqueceu mais meu coração, que eu queria repartir com vocês, esse verso 12 aqui. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Estou lendo 11, desculpa. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Agora o 12. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai.
fazer uma pergunta para vocês. Vocês já conheceram alguém que fez obras maiores que Jesus? Desde da sua trajetória de vida cristã, você tem alguém na sua lista de conhecidos, familiares, que fez essa afirmação aqui que Jesus acabara de afirmar e de dizer para os seus discípulos, que fez obras maiores do que a dele? Conheceram alguém? Vamos assim, sem tumultuar. Eu conheço. Estou brincando. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Ponto. Até aí, fazer as obras que Jesus faz. Você conhece alguém que fez as obras que Jesus faz? Eu conheço gente que faz as obras que Jesus faz. Eu conheço você que faz as obras que Jesus faz. Aí ele continua. Conheço você, conheço todos nós aqui, conheço quem está nos assistindo, né? Todos nós somos aqueles que fazem as obras que Jesus faz. Bênção até aí? Amém? Você faz? Está precisando fazer mais, né? A gente está precisando fazer mais, né? E isso é bom a gente ter essa consciência que a gente precisa fazer mais. E melhor. Fazer mais, não em quantidade, mas fazer melhor. Entende essa diferença? Não é fazer mais com aquela loucura que você preenche os seus 7 dias da semana e que segunda você vai fazer um discipulado com jovens e que vai ser presencialmente, vai ser aqui na sala da igreja, e que na terça-feira você vai fazer um discipulado com casais e que na quarta-feira tem culto de ensino e na quinta você vai fazer um discipulado, talvez você e a sua esposa, você fala para sua esposa assim, não, faz um discipulado com as mulheres, porque isso é bom, isso é bênção. Na sexta vai ser o cultão da libertação. No sábado, evangelismo, né? Aquele culto voltado para o evangelismo, com muitas visitantes, muitos jovens. E domingo, o culto da família, né? Que a gente chama de culto, ou que por aí se é chamado de culto da família. Fazer mais não é isso. A religiosidade nos convida a fazer mais assim, porque quanto mais a gente faz assim, mais a gente estará glorificando a Jesus. Só que isso é mentira. Se a gente fizer mais desse jeito, desse modo, a gente vai estar fazendo sacrifícios de pessoas importantes, principalmente quando a gente tem família, é casado e tem filhos. Porque Jesus não envia um indivíduo para a missão, ele envia todos para a missão. Ele envia o marido, a mulher, os filhos, né? Principalmente quando os filhos ainda são pequeno, então todos vão ali, estão sendo vocacionados, estão sendo treinados para esse fim, para cumprir essa missão. Então, quando eu disse fazer aquilo que Jesus faz, ou seja, em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, não é isso. Quando eu disse que a gente precisa fazer mais, não é isso. É a gente fazer sabendo do nosso propósito, da nossa vocação, principalmente sabedores do nosso dom. Porque se a gente não souber o nosso dom, a gente vai estar, às vezes, andando e fazendo, mas aquilo não vai ter, talvez, muito sentido, porque a gente vai estar andando. Se você não conhece o seu dom, se a gente não conhece o nosso dom, a nossa área de domínio, a gente vai estar andando fora da vocação do nosso chamamento, né? E aí ele continua aqui falando que fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E outras maiores fará. O que é isso? Alguém tem alguma sugestão para nós? E outras maiores fará. Você conhece alguém que e outras maiores fará, ou e outras maiores fez, comparado a Jesus? Conhecem? Você fez, eu fiz. Podemos afirmar que a gente faz? Não. Seria uma jactância da nossa parte, né? Eu fiz muito mais obras que Jesus. Não, isso é uma jactância da nossa parte. A gente está se achando a última Coca-Cola lá a última água mineral do deserto, né? A última Coca, né? Quem está no deserto quer beber Coca, não, com sede, né? Talvez queira, né? Não sei, mas talvez uma água faz mais sentido, né?
Você está ali no deserto e tal. Por que a gente fala coca, né? Tá vendo? Tanto que a gente é viciado em repetir isso que a gente vai aprendendo ao longo da vida, mas depois você para pensar, não sei, pelo menos para mim não faz muito sentido uma coca gelada no deserto. Mas enfim, e outras maiores fará. O que é isso que Jesus está querendo dizer? Ou querendo não, que ele está dizendo mesmo. E outras maiores fará. Que obras são essas? Quem crê em mim fará as mesmas obras e outras maiores fará. Então, tem uma condição. Quem crê em mim. Jesus está aqui falando. Então, precisa crer. Se não crê no Filho, não faz as mesmas obras e nem outras maiores. Então, Jesus coloca primeiro essa condição. E aí a pergunta que vem a calhar é: que obras maiores são essas? Nenhuma dica? Vamos embora então? Eduardão, Sandro. Eduardo é bom de Bíblia, o Sandro também é bom de Bíblia. Elton, Neide, Pablo. Nosso irmão aí que nos visita hoje. Um pecado a se arrepender? Olha só. Vocês acham que ele está certo? Que obra que Jesus está falando? Que obra que ele está querendo dizer aqui? O que é a obra de Deus? Jesus não responde isso? Jesus fala o que é a obra de Deus, não fala? Lembra quando Jesus afirma o que é a obra de Deus? Creia o Filho e crê que ele foi enviado pelo Pai. Essa é a obra de Deus, é crer. A obra de Deus é fazer com que a gente creia. E Deus colocou o Filho nessa equação para que a gente cresça no Filho, e em a gente crendo no Filho, estaríamos crendo no Pai. Então, sintetizando, a obra de Deus é essa. Aí o irmão lá, como que é seu nome? Enino. Não estou ouvindo. É lindo. Tá. Você falou que era se arrepender de algum pecado. E aí, será que faz sentido? Outras maiores fará? Sim, conversão. Só que a gente se converte, a gente leva todo o nosso ser, quando a gente se converte, ou seja, quando ocorre aquela mudança de foco, de mente, durante a conversão, ou seja, aquilo é instantâneo. Só que a gente tem que levar todo a nossa mente e o nosso coração todos os dias a serem transformados. O nosso olhar é algo que precisa ser convertido, porque a gente é condicionado a olhar de um jeito. E, segundo estudos, não é o olho que faz a gente enxergar. O olho é apenas a lente com a qual o nosso cérebro decodifica aquilo que a gente enxerga e leva uma mensagem para o nosso cérebro falando que o que eu estou vendo aqui é uma cadeira, mas porque o meu cérebro já foi ensinado que uma cadeira é assim. Então o nosso olhar também ele precisa ser levado à conversão. Ele precisa ser levado à conversão, não, desculpa. Todo o nosso ser é levado à conversão, mas tudo que faz parte de nós tem que ser levado todos os dias a serem transformados. Então, quando ele fala que outras maiores fará, a conversão faz sentido, está certo. Já pensou quantas obras de Deus, igual a mulher do fluxo de sangue, já não aconteceu no nosso coração e na nossa mente? Você, eu, nós que estamos aqui, quem nos assiste, já foi transformado por Deus, como aquela mulher do fluxo de sangue foi transformada. Você não estava sangrando, você não estava com um problema nenhum de sangue, mas você precisou, em algum dia da sua vida, tocar em Jesus. Então tem obras maiores sendo feitas, e a obra de Deus não é o que a gente faz para fora. A maior obra de Deus que é feita nesse mundo é o que ela faz para dentro de nós.
É a mudança radical do nosso entendimento, da nossa mente, do nosso coração. É a gente ter uma mudança de mente, talvez ali como Paulo, talvez não, como Paulo ali afirma em Romanos, é aquela mudança de mente que muda completamente o nosso foco e a nossa direção. A partir da nossa conversão, quantas obras de Deus não foram feitas dentro de nós? Já parou para pensar quanta obra de Deus não foi feita em você? O quanto que o Espírito Santo não está trabalhando em você, desde o dia que você se converteu? E o quanto de trabalho ele ainda tem que fazer em você, em mim, em nós? E todos os dias ele não está trabalhando em nós? Por que a gente quer ver a obra de Deus para fora? Vamos olhar para dentro. No nosso coração a gente vai ver as maiores obras de Deus que ele faz nesse mundo. Porque senão Jesus teria curado todo mundo. O próprio apóstolo João fala que se fosse escrever tudo aquilo que ele fez, na terra não ia ter livro suficiente para deixar relatado tudo. Então, não está falando de obra de Deus para fora, alguém que anda, alguém que era cego e passou a enxergar, alguém que tinha um fluxo de sangue, o fluxo de sangue de uma hora para outra, quando a pessoa toca em Jesus, ele para aquele fluxo de sangue. Eu não estou também menosprezando essas obras, porque isso acontece e faz parte da nossa vida, e faz parte da nossa caminhada, da nossa trajetória, da nossa jornada. Agora, quantas pessoas, pelo milagre que elas receberam, não tiveram suas mentes e os seus corações completamente transformados com aquele milagre, aquele impacto que ela teve no ato quando ela se converteu a Cristo? Vamos a um exemplo? O apóstolo Paulo. Ele teve uma mudança radical de vida, radical. E ele fala que a sua conversão, ele compara ela como se fosse Deus criando o mundo, como se ele repetisse aquela mesma expressão lá de Gênesis, haja luz, ou seja, haja luz nesse coração trevoso. Ele fala que a conversão para ele foi como se fosse assim, uma criação de um novo mundo interior, dentro do seu coração. O nosso entendimento, a nossa cosmovisão, o nosso olhar, ele precisa ser transformado. E não é o olho que precisa ser transformado, é a mente, o coração, o nosso ser que precisa ser transformado. Está vendo tanto que a gente julga as pessoas? Alguém conta alguma coisa que alguém fez, ou que algum conhecido nosso fez. Talvez ali, quando aquela pessoa está te contando, você não esboça nenhuma reação, mas talvez você esboça aquela reação, que pena, cara, ele fez isso e tal. Mas dentro de você, cara, é picareta, hein? Olha como que é um picareta. Fez isso? Não, isso está certo não. Maiores obras fará ainda. Quanto de obra de Deus precisa ser feito dentro de nós ou em nós, irmãos? Já viu pararam para pensar no perdão? Quanto que é uma obra de Deus poderosa que é feita em nós? E não é feito para a pessoa, não, é para nós. Você acolher alguém e perdoar é a obra de Deus sendo feita em você. Você ser procurado pela pessoa que está confessando seus pecados e você perdoá-la, você está fazendo um bem danado para ela. Mas você está trabalhando, está fazendo a obra de Deus. A obra de Deus está sendo feita em você também. Lembrando de Zaqueu? Viu lá Jesus disse para ele: hoje desce daí rápido, que hoje me convém pousar na sua casa. E ele se descendo, e entre mentes ele vendo as multidões, ninguém falou nada para ele, mas todos estavam questionando na sua mente, nos seus corações: quem que é esse aí que Jesus vai dormir? Jesus tinha que saber quem que é esse cara. E aí ele, constrangido, ele fala que o que ele defraudou das pessoas, ele vai restituir, não é? Jesus falou alguma coisa para ele? Não. E ele era um homem rico.
E Jesus falou: desce daí que me convém pousar na sua casa. Toda a casa de Zaqueu, diz o texto, que creu em Jesus. Cachorro, papagaio, a casa toda creu. A obra de Deus foi feita, mas a obra de Deus começou sendo feita aonde? Nele. É uma transformação. É aquilo que o apóstolo Paulo fala. Quando eu me deparei, ou seja, as pessoas falam que eu me converti, quando Cristo apareceu para mim como se fosse uma luz e eu caí daquele cavalo e fiquei cego. Não. Paulo fala que era como se um novo mundo estivesse sido criado dentro dele. Ele e usa até as mesmas expressões lá de Gênesis. Haja luz, né? Haja Deus criando luz, criando um mundo, criando um novo mundo ali dentro dele. Um novo homem que precisava nascer e nasceu. Zaqueu tem essa mesma dinâmica, mas ele vendo Jesus e vendo as pessoas, ele já fica preocupado. Nossa. Então a gente vê que com os olhos, mas não com esses olhos aqui, o dele, né? Mas ele percebeu quem que estava chamando ele para descer da árvore e pedindo para que ele descesse e que ele iria receber Jesus na casa dele, não é mesmo? Então, irmãos, o que acontece? A obra de Deus maior que ele tem para fazer é em nós. Se Deus fizer uma obra maravilhosa em você e em mim, gente, vamos pensar aqui quantas obras de Deus maravilhosas não vão acontecer nesse mundo aqui fora. Mas primeiro tem que haver uma obra de Deus em nós. Pensa quantos Bartimeus gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O nosso coração não evoca, ou não já evocou, ou não já gritou. Vocês já passaram por momentos de angústia que você gritava e Jesus parece que não ouvia e parece que era difícil? Olha o quanto de obra de Deus que já foi feita. Olha o que o seu coração passou a enxergar que não enxergava antes. Olha o quanto de pecado que você, desde quando se converteu, e você vem tendo contato com a palavra desde quando se converteu, mas tem alguns pecados que parece que demora a gente cair a ficha, ele fazer significado para a gente, que a gente de fato estamos envergonhando Jesus e carregando esses pecados com a gente, e talvez os anos de vida cristã que a gente tem, não é? E os nossos vícios que a gente leva para a vida? Não é esses vícios aí que vocês estão pensando, não. Nosso coração é cheio de vício. Tem gente que tem o coração tão viciado no sentido que ele gosta de ser afirmado. Ele gosta de sempre receber afirmações. E se ele não receber afirmações positivas daquilo que é ou daquilo que ele faz, não está bom. Amém? Tem gente que, de acordo com a caminhada da vida cristã, e com os anos de conversão, ele acha que ele passou a ter alguns direitos que ele não tinha. Só fazendo uma pausa, já viu as nossas orações, no tanto que elas são pretensiosas? Já viu? Como que você ora? Senhor meu Deus e Pai, nesse momento, nessa hora, estamos reunidos aqui, eu quero neste momento e nessa hora. Vem cá, é nesse momento e nessa hora que você está falando? É? Ué. Em nome de Jesus faz isso, faz aquilo. Eu quero que você mude. Não estou discutindo o coração dessa pessoa, mas aliás, não estou discutindo o bem que essa pessoa, ao fazer essa oração, quer que aconteça. Mas como esse coração foi ensinado a orar? Quer apenas colocar em nome de Jesus e ele orar e pedir, tudo vai estar resolvido, vai estar feito?
Lembram lá de Isaías, capítulo 1, quando o profeta traz uma denúncia para Judá, né? Durante alguns reinados lá, Isaías, durante acho que 4 ou 5 reinados de reis diferentes que tinham lá em Judá, e ele traz essa denúncia para o povo de Deus, e uma das denúncias é, olha, vocês se reúnem para orar para mim, para fazer sacrifícios, mas eu não estou recebendo nenhum. Vocês oram para mim, mas meus ouvidos estão tapados, estão fechados. Será que a gente não precisa rever uma humildade, não coletiva, mas do nosso coração ao orar? É de acordo com a vontade dele, não é? Jesus falou assim, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Olha, o nosso exemplo primordial aí, ensinando a gente como tem que ser. E aí você pensa assim, então eu não preciso orar para ninguém que Jesus já sabe o que vai acontecer? Não. Deus já sabe, sim, já sabe. Não, né? Claro que ele sabe o que vai acontecer. Mas a oração, irmãos, ela é para nós. Ela é para transformar a gente. Quantos exemplos que Jesus não deu estando ele em grupo ali com os discípulos, mas a todo momento, e saía Jesus para orar, e saía Jesus para orar ao Pai. Deixava o grupo e ia estar a sós com o Pai. Acho que eu disse aqui domingo passado. Sabe aquelas orações que a gente fazia no início da nossa jornada cristã? Você entrava para dentro do seu quarto, fechava a sua porta e orava. Você chorava. Às vezes você não falava nada, mas do seu coração, da sua mente, estava saindo preciosas orações. Sabe esse tipo de oração que você parou de fazer e que eu também parei de fazer? A gente precisa voltar para essas orações que Jesus ensina a gente. Quando fores orar, entra para o teu quarto, que o teu pai que te vê em secreto, ele vai responder você em secreto. Se a gente for parar para pensar aqui, tem cultos que a gente começa aqui, as reuniões. Gente, tem motivos para a gente orar hoje? Olha só o quantos de motivos que as pessoas vêm aqui, ou quando o microfone chega até elas, elas falam, eu quero que a gente esteja orando por isso, quero que a gente esteja orando por essa pessoa, eu quero que a gente esteja orando por esse propósito, não é? E chega, vai chegando. Aí, passando essa parte que a gente se reúne, quantos outros motivos de oração, ou as suas necessidades, as minhas, as nossas, não é também motivo? Aí você vai afirmar com aquela arrogância que em nome de Jesus você mude essa situação agora. Senhor, seja feita a sua vontade. Eu morro de vontade de que orações, de acordo com o que eu penso, fossem respondidas agora, fossem respondidas quando eu quero. Tem algo que a gente está orando como família tem um tempo, e a minha vontade é que fosse respondido já e do jeito que eu quero. Vamos ser honestos, que a resposta que a gente quer é do jeito que a gente quer. A resposta que a gente espera, quer dizer, é do jeito que a gente quer. Não é uma obra de Deus que precisa ser feita em nós? Ó Senhor, muda meu coração. A oração que a gente deve fazer nessa noite por causa dessa palavra, Senhor, muda meu coração. Que do mesmo modo que eu me converti, que o Senhor continue pela sua palavra, pelo teu Espírito Santo, fazendo a sua obra em mim. Os maiores campos missionários do mundo é o coração do homem. O coração do homem precisa de palavra, precisa de comunhão, precisa de ajuntamento. Durante o ajuntamento ele precisa de encorajamento. Confessar uma coisa para vocês. Hoje eu quase que liguei para o Eduardo e falei assim, Eduardo, eu não vou hoje, cara. Eu tô mal. Passei mal demais hoje. E o pastor Orlando falou comigo hoje à tarde. E eu falei, cara, hoje é só pela graça. Pela graça mesmo. E eu não vou dar conta. Acho que não, né? Mas vamos lá e tô aqui, né?
não sou exemplo em relação a isso para ninguém, mas eu poderia muito bem falar assim: Eduardo, conduz o louvor, alguém prega, seja lá quem for, prega, né? Aí a minha mãe que estava comigo falou assim: mas será que alguém vai pregar ou não vai pregar? Eu acredito que sim. Eu acredito que quem estava escalado para pregar e não foi, e essa pessoa de última hora não pode, eu acredito que vai vir um irmão aqui e falar assim: eu tenho uma palavra de Deus para a igreja. Eu acredito, porque quem conduz a gente é o Espírito Santo, não é? Aí eu cheguei em casa, lá da minha sogra, tomei um medicamento e vômito, diarreia, hoje o dia inteiro. O dia inteiro. Fraqueza, o corpo tremendo. Andava assim, os pés, os calcanhares doendo. Qualquer dia pode acontecer. Qualquer dia pode acontecer. Eu ainda pensei, falei assim: o Santo já pensou se ele não vem hoje? Aí, tomara que outra pessoa use, além do Santo, use outra também. Já pensou um dia que o Santo não tiver Santo, não fala? Então, irmãos, às vezes tem questões que a gente vence na gente, ou que obras de Deus estão sendo feitas em nós, é pela nossa insistência, é pela nossa vontade de, mesmo diante da situação, querer glorificar a Deus. Diante daquilo que está nos incomodando, diante daquilo que tem nos angustiado, a gente tem que entender que a gente precisa glorificar a Deus em qualquer situação. E que a situação que a gente está, o pavor que está acometendo talvez o nosso coração, mesmo assim a gente precisa glorificar a Deus. Quem disse que eu preciso estar bem comigo mesmo para fazer a obra, aquilo que a gente chama de obra de Deus? Aquilo que a gente chama de obra de Deus. Sabe o que é aquilo que a gente chama de obra de Deus? Sabe? O que é aquilo que a gente chama de obra de Deus? Estar na igreja, pregar, liderar um grupo, tocar no louvor. Isso também é obra de Deus, faz parte. Mas você já viu que a religiosidade operante hoje chama isso de obra de Deus? Hoje eu não estou muito bem, não. Hoje eu não vou no culto. Já ouvi isso aqui. Não fui porque eu não estava muito bem, não. O quê? Estava doente? Não estava. Sei lá, estava bem, não. Eu acho que a gente é provocado pela palavra suficiente, e ela nos provoca suficiente para a gente lidar com essas questões nossas. E insistir. A obra de Deus vai ser feita em nós com muita insistência, irmãos. Com muita perseverança. É com muito esforço que a gente entra no reino de Deus. E não é... Esses tempos atrás, tem muitos anos, eu vi uma pessoa falando que a gente toma o reino de Deus por esforço. E aí você tem que se esforçar. Eu falei, não, cara. Jesus está falando lá, não é que para você nascer de novo precisa de um esforço da sua parte. Não, porque a gente estava morto. Que esforço que a gente precisou fazer quando estávamos mortos? Que a gente foi... feito ali nova criatura? Nenhum, a gente não fez esforço nenhum. É Deus que sopra uma novidade de vida ali em nós, e a gente passamos a ser no dia da nossa conversão, gente nascida de novo, gente que agora entende o Espírito, entende as dinâmicas espirituais. Mas tomar o reino de Deus é tomado por esforço. São esses pequenos esforços que são feitos por nós, e que isso vai trazer transformação em nós. Eu acho que eu era para ser um cara dessa idade que eu estou já. Desculpa, talvez se eu estou colocando uma característica em alguém, mas eu era para ser um cara dessa idade que eu estou já, 35 anos, vou fazer 36 segunda-feira que vem, meu aniversário está chegando, falar igual o pastor Labiano, meu aniversário está chegando, hein? E eu acho que eu era para ser um cara, sabe aqueles velhos chatos, que tudo é ruim, nada tá bom, resmungão.
De vez em quando eu me pego sendo esse resmungão. A Priscila fala assim para mim, isso é porque você tem essa idade. Quando você for mais velho um pouquinho, nossa, você vai ser insuportável. E eu acho que eu era para ser mais. Isso aqui, gente, a palavra, ela é a minha orientação de vida. Ela precisa readequar, realocar, reposicionar os nossos pensamentos, as nossas vontades. Ela precisa confrontar a gente para que a gente seja perdoado e reconheça os nossos pecados e confessemos os nossos pecados ao Senhor, ao Pai e uns aos outros. Ela nos encoraja a isso, ela nos desafia a isso todos os dias. Agora, se ela não for, como a gente costumeiramente costumamos dizer, a nossa regra de fé e prática, ela precisa ser, porque a gente fala que é. Então, na verdade, o que precisa é ela de fato ser. Para mim, para você. Não, ela é a minha regra de fé e prática. Precisa ser. Precisa ser praticada. Exatamente. Não sejais apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra. E aí, que tanto de obra de Deus aí, nesse período que eu estou falando aqui, você já viu que precisa ser feita aí? Muito ou pouco? Espírito Santo, ó, vai, ó. Pai, tá dando trabalho, mas vai dar certo. Tá dando trabalho, mas vai dar certo. Já viu algum propósito que o pai investe seu tempo que não dá certo? Tudo que o Pai, Jesus, coloca a mão, dá certo. Só que a gente também precisamos nos revisitar dia a dia e nos confrontar com essa palavra. O nosso coração precisa ser confrontado diariamente com essa palavra. Diariamente. Diariamente a gente quer atender as necessidades do nosso coração, a nossa vontade, aquilo que a gente acha que é importante para nós e que a gente precisa ter. Tem gente, irmãos, que se converteu, tem aí seu tempo de igreja, de vida cristã, mas tem gente que chega e fala assim, acho que eu não estou precisando mais ouvir para aprender, eu estou precisando agora ensinar mais. Mas vem cá, a gente já está aprendendo todos os dias. A gente já teve pessoas assim, aqui na igreja, andaram com a gente. Não, acho que eu já ouvi muito, já entendi, sei como que é. Estou precisando ensinar mais agora, pregar mais. Na verdade, talvez o que o coração dela está comunicando para a mente dela é que ela precisa de espaços de pregação. E talvez essa comunicação seja púlpito, microfone, pessoas, porque isso também se não tiver isso aqui, a gente faz isso por aí. Na nossa vida. Quer um melhor espaço de pregação do que o mundo? O mundo é um ótimo espaço para a gente pregar a mensagem do reino de Deus. Pode ser em qualquer lugar, conforme a gente viu lá que o pastor escreveu lá no grupo, né? Onde estiver 2 ou 3. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali ele se faz presente. Vamos terminar para ir embora? Aí diz assim: em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que pedirdes, Jesus está falando, tudo que pedirdes em meu nome, né? Tudo que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Então tem um propósito em Ele nos ouvir, em Ele nos atender. Então Ele vai nos atender naquilo que o Pai não vai ser glorificado? Vai? Jesus vai atender a oração que a gente faz
e que ele mesmo já sabe que se ele atender essa oração, o Pai não vai ser glorificado. Ele atende esse tipo de oração? Não. Então, a expressão mais que você deve talvez aí circular desse versículo aí é essa aí, ó. E tudo quanto perdides em meu Pai, isso farei a fim de... Você risca isso aí. Isso farei a fim de... Que? A fim de quê? Amém? Olha o propósito aí das nossas orações serem atendidas. O Pai ser glorificado. Não é a gente ser satisfeito. Mas se a nossa oração for satisfeita para a glória de Deus, Deus também derrama satisfação para a gente. Para nós. Porque a gente se alegra com a obra de Deus sendo feita. Lembra Jesus que ele vinha aquelas multidões ali daquele encontro que ele teve com a mulher samaritana, e vinha aquelas multidões e Jesus cessa ali talvez até a fome que os discípulos tinham de buscar comida para ele. Ele fala ali para os discípulos: olha, vocês falam que falta tanto tempo para a ceifa, né? Eu falo para vocês que a ceifa é agora, porque os campos já estão branquejando. Olha lá, a ceifa é agora. E diz que tanto quem plantou quanto quem ceifa se alegram. Então, a alegria faz parte também da nossa vida. Não é que você vai viver uma vida talvez aí monástica, sem a percepção e sem um derramamento de alegria na sua alma, na sua mente, no seu coração. Orações vão ser respondidas sim, mas a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Bênção. Glória a Deus. Que tanto de obra de Deus precisa ser feita em nós? Obras maiores. Porque, voltando na pergunta que eu fiz, você já pensou se a gente conhecesse alguém que fizesse obras maiores que a de Jesus? Esse cara estava sendo seguido. Ele ou ela, quem fizesse essas obras estava sendo seguido, como Jesus, não estava? Então não é para fora, é para dentro. A transformação ela acontece dentro de nós. As principais obras de Deus feitas no mundo é em corações. As principais obras de Deus feitas para evitar catástrofes, evitar maldades no mundo, é se ela for feita em corações. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Bênção. Eu quero ser cheio e visitado todos os dias pelo Espírito Santo para que Ele faça obras maiores ainda que Ele já fez em mim. E que Ele faça só em mim. Ele não precisa fazer para fora. Eu peço que Ele faça somente em mim, porque Ele fazendo em mim, né, a gente já vai glorificar a Deus já. Às vezes a gente pede: Senhor, me use para eu fazer isso, fazer aquilo, pregar, alcançar a multidão. E não, Senhor, me use para que o Senhor mesmo transforme o meu coração, o meu entendimento naquilo que precisa ser transformado. O Senhor perdoe os meus pecados, aqueles que eu ainda nem confessei ao Senhor, aqueles que eu ainda nesse tempo todo de vida cristã, às vezes eu nem achava que isso era pecado, mas é, porque eu estou querendo viver para mim. Então me visite e me transforme. Essa é a maior obra de Deus, segundo o apóstolo João aqui, o Pai tem para fazer em nós. Oremos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela sua palavra, que ela foi exposta, Pai, ela foi pregada, ela foi lida, e a gente espera que ela produza, Pai, e ela produz, Pai, ela produz frutos. Ela produz frutos que permanecem, Pai, para a vida eterna. E a gente pede que esses frutos sejam produzidos no nosso coração, que a principal obra de Deus que o Senhor precisa fazer e o que o Senhor será também glorificado como Deus é o Senhor fazendo a obra em nós, fazendo essa obra, Pai, dentro de nós, dentro do nosso coração, mudando a nossa concepção de vida, mudando a nossa concepção
e a nossa cosmovisão de mundo, de Deus, de igreja, do outro, do próximo, que a gente tenha os olhos de Cristo, que a gente tenha a mente de Cristo, que a gente tenha o olhar de Cristo, que a gente saiba escutar como Cristo, Pai. E eu creio que se o Senhor fizer essas obras em nós, Pai, a gente vai ser muito transformado e serão obras grandiosas que o Senhor fará em nós, obras maiores até do que aquelas que o Senhor mesmo citou, que obras maiores ainda o Senhor fará. Então a gente pede que essas obras maiores ainda em nós o Senhor as faça, Pai, para que o seu nome seja glorificado, Pai, e para que a gente possa orar e pedir no teu nome, para que o Senhor atenda essas orações, para que, ou a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, Pai. Obrigado por o Senhor transformar o nosso entendimento nessa noite, de quem nos acompanha pela internet, Pai. Obrigado por essa transformação de entendimento que essa palavra trouxe.